semana passada? Deixa eu lembrar vocês um pouquinho do que nós vimos na semana passada. De acordo com a Bíblia, o grande problema do ser humano, né? A Bíblia ela diz isso de capa até a outra capa. O grande problema humano é ele achar que ele pode viver sem olhar para o alvo. Ou ele pode, ele mesmo, estabelecer outros alvos. O grande problema da humanidade é achar que ele pode tirar o olho do alvo, que ele pode andar em qualquer direção, andar e se dirigir para qualquer lado, né? Ou atirar para qualquer lado, sair atirando. Usar toda a munição que ele tem em todas as direções. Tudo aquilo que ele achar que é interessante. A gente tem vivido, a nossa geração tem sofrido isso também, mas é um problema humano, não é só de hoje, sempre foi assim. Errar o alvo é o grande problema, porque o homem e a humanidade foram criados para olhar para um alvo específico, né? E quando a gente não olha para esse alvo, quando nós não avançamos no sentido e na direção desse alvo que o próprio Criador estabeleceu, nós pecamos, é isso que nós vimos. A gente ouve muito falar sobre pecado, né? Pecado é uma palavra pesada, e a gente fica até... o pessoal usa tanto por aí, ou hoje talvez não use mais, como usava antigamente, mas a gente tem na cabeça muitas coisas quando a gente pensa em pecado, né? O conceito de pecado, e o que é o pecado, o que representa o pecado. Mas a Bíblia ela vai mostrar que pecado é errar o alvo. É viver sem olhar para o alvo. É viver de forma displicente, despreocupada, tranquila, né? Relaxada, de que nós não temos um alvo para observar, que nós não temos uma meta a alcançar. Será que nós entendemos isso? Você entendeu isso, meu irmão? Pecar não é não fazer isso, não fazer aquilo outro. Você tem um alvo. Deus estabeleceu para você amar a Deus acima de todas as coisas. O próximo como a você mesmo. Esse é o alvo. Esse é o alvo estabelecido. E se nós não vivermos olhando para esse alvo, a gente vai pecar. E a gente peca fazendo coisas boas. Aí que está a questão. Ou, na maioria das vezes, a gente peca não fazendo as coisas que nós deveríamos fazer. E por incrível que pareça, meu irmão, minha irmã, para Jesus, os pecados da omissão são piores. Jesus, ele andou com prostitutas, né? Ele andou com ladrões, políticos ladrões, ou cobradores de impostos. Ele andou com revolucionários, zelotes, até assassinos. E Jesus ali não tinha problema ali de andar com eles. Muitas vezes, né? Estava ali, né, junto. E em meio a toda aquela situação. Jesus teve dificuldade de lidar com religiosos. Pessoas que diziam que não faziam as coisas. Jesus falou para eles, olha, o problema de vocês é que vocês, não é o que vocês fazem para Deus ou não, né? O problema é aquilo que vocês não fazem. Aí Jesus diz, olha, naquele dia eu vou olhar para vocês e eu vou dizer, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Eu estive doente, vocês não me deram atenção. O problema, muitas vezes, é aquilo que nós não fazemos. É o pecado da omissão. É o pecado da gente pensar que a gente deve viver a vida sem olhar para a obra que Deus quer que a gente realize, propósito, né? E pior ainda, irmãos, uma igreja viver assim. Uma igreja achar que deve existir para si mesma. Uma igreja achar que deve existir para ficar cuidando
de si mesma, né? E dando nutrindo, engordando os membros. E não é isso. Nós também existimos porque nós precisamos seguir na direção da meta. Nós precisamos olhar para o alvo, alcançar o alvo. Lembra, né? Pecado é errar. Palavra grega, hamartia, que é mais usada lá no Novo Testamento, errar o alvo. Parabases também é uma outra palavra de pecado, é desviar-se para o lado, é não atingir a meta. E se a igreja não olhar para o alvo, e se ela não atingir a meta, ela vai pecar. Até mesmo fazendo coisas boas, até mesmo vindo aqui fazendo as coisas boas que a gente faz. Você sozinho lá na sua casa também, você vai seguir com a sua vida e fazendo coisas boas, achando até que está agradando a Deus, mas você tirou o olho do alvo. Você está vivendo a partir das suas próprias metas, seus objetivos. Pecado. Pecado. Eu trouxe aqui esse trechinho do Zeca Pagodinho, né? Eu não sei, eu acho que essa música ela é muito mal, ela é injustiçada, como o Zeca Pagodinho também. Muitas vezes a gente fala que a gente vive, né, a filosofia ou a teologia, né, do Zeca Pagodinho, que é a filosofia do deixa a vida me levar. Eu vou deixando as coisas acontecer, eu vou vivendo de forma displicente. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso olhar para o alvo, eu não preciso perseguir a meta, é simplesmente deixar as coisas acontecerem. Deixar o que tiver que acontecer, vai acontecer mesmo. E a gente vai vivendo um dia depois do outro e pronto. Aí na igreja também, a gente fala, a gente está aqui enquanto isso, e deixa as coisas irem acontecendo e tudo mais. Mas eu queria, né, eu estava lembrando da música, olha só o que ela diz, né? É o refrão, né? Deixa a vida me levar. Todo mundo lembra, né? Deixa a vida me levar. Daí a gente começa a ler, quer cantar. Mas olha só, deixa a vida me levar, porque eu sou feliz, eu agradeço por tudo o que Deus me deu. Então não é simplesmente deixar tudo para lá, não. Ele está falando de contentamento, né? Mas não é essa parte que eu queria mostrar, não. É a segunda estrofe que ele fala. Eu só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Nem ele, né? Nem o Zeca Pagodinho. Tudo bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu preciso ser fiel ao destino que o Senhor me deu. E aí vai implicar, irmãos, em muito esforço, né? Até para do Zeca Pagodinho. Não é verdade? O que você pensa disso, né? Então eu não vejo, porque eu ia falar, né, do Zeca Pagodinho aqui, que a gente não pode viver deixando a vida levar, mas aí eu comecei a pensar na letra e falei, não, mas não é isso que ele está querendo dizer, né? Talvez seja uma outra música que exemplifique melhor, um outro refrão. Lembra daquela canção dos Titãs, Epitáfio? No refrão diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. E muitas vezes a gente pensa assim, enquanto isso, deixa as coisas irem acontecendo. E, de certa forma, o acaso vai me proteger, né? Só que não é assim, não. É como a Tati falou, os dias vão passando, as horas vão passando, a vida vai passando e a gente perdeu o foco, a gente tirou os olhos do alvo, a gente não está caminhando na direção da meta a ser alcançada. Como igreja, mas aí, deixa as coisas irem acontecendo, né? É só não ficar preocupado, estressado, que Deus vai fazendo. E pronto. Mas não, irmãos, nós precisamos olhar para o alvo e caminhar na direção da meta. Se nós não fizermos isso, pecamos. Mas eu estou confiando em Deus. Não está, não. Mentira. Desculpa. Quem confia em Deus, confia porque olha para a meta.
Confia porque vive o objetivo de alcançar a meta. É o que Paulo falou lá em Filipenses, que nós vimos na semana passada. Eu abandono as coisas que ficaram para trás. Que ficou para trás. O mundo e o amor a esse mundo, tudo aquilo que ficou para trás. E agora eu caminho para o alvo. Porque agora eu tenho uma vocação soberana. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo lá em Filipenses. Na semana passada, a gente foi com um grupo da igreja. Fiquei tão feliz, né? No domingo passado, depois que a gente saiu daqui, alguns irmãos falaram, a gente vai ver o filme do Ben-Hur, né? A Tati, também, Tati, você está influenciando a igreja, porque a Tati falou do filme, né? Que ela foi assistir na quinta-feira. E aí, no domingo à noite, eu lembro que eu cheguei lá no cinema, e o cinema tinha 2 fileiras de 16 cadeiras, assim, né? E eu olhei, era tudo nosso, irmãos. A gente estava lá em peso, 2 fileiras inteiras, e a gente assistindo o filme. Todo mundo foi, né? Essa imagem de um filme. Eu queria trazer, porque esse filme do Ben-Hur, né, ele mostra um pouco da vida em Jerusalém na época em que Jesus viveu. E na época dos discípulos e da igreja, do começo da igreja lá em Jerusalém. E, irmãos, era uma vida difícil, viu? Vou te falar. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe muito. Mas aí você vê o filme e você fala, nossa, aí você vê lá como era difícil viver. Existiam tantas coisas para se fazer, existiam tantas necessidades em Jerusalém, era muita atividade, né, que você precisava fazer. E uma igreja em Jerusalém, irmãos, tinha muita coisa para fazer, era assim, não tinha nem por onde começar, eram tantas necessidades e tantos desafios, muitas dificuldades. O filme ele mostra um pouco da situação daquela cidade naquele momento, porque hoje a gente vai ler um trechinho lá de Atos, no capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia em Atos, mas eu queria que antes da gente ler, né, esse trechinho que fala da igreja, que é um trecho que a gente conhece bem, fica no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, esse trechinho do finalzinho do capítulo 2 de Atos, que é essa descrição da igreja, esse relatório que Lucas dá, o primeiro relatório que ele faz da igreja, dos primeiros meses da igreja, do comecinho da igreja, da igreja 1.0, a igreja que começa, a igreja, a gente chama de igreja primitiva, mas é complicado a gente falar que é igreja primitiva, porque às vezes a gente acha que primitivo é uma coisa ultrapassada, que ficou para trás e tal, mas não, é primitiva no sentido de ser a igreja original, a igreja 1.0, né? A primeira igreja de Jerusalém, a primeira igreja do mundo, a primeira igreja do universo. A igreja batista não, a igreja lá de Jerusalém, né? A igreja dos discípulos lá de Jerusalém. Mas quando a gente olha, né, esse trechinho, que é a partir do 41, que nós vamos ler, até o 47, afinal, eu queria que antes da gente ler isso, você pensasse em como era difícil a vida daqueles irmãos, como a agenda deles era complicada, como os cristãos em Jerusalém tinham que lidar com muitas situações, muitos problemas, muitas demandas. A gente não tem ideia do que é ser escravo, do que é ser uma nação escrava em Jerusalém naquele momento. Os senhores mandavam fazer e você tinha que fazer. Você não tinha essa autonomia, liberdade. Ô Mari, Mariana, tudo bom? O pessoal foi lá para a escola. Se você quiser ir, ou se você quiser ficar, vou ficar à vontade. Não fica constrangida, não. Estou só te avisando. Fica vermelha ali. Ela é branquinha, fica vermelha rápido, né? Eita, mas fica toda rosa. Então, a igreja de Jerusalém tinha uma vida difícil. E eles tinham que ser igreja, eles tinham que responder, eles tinham que fazer aquilo que Jesus mandou. Afinal de contas, Jesus tinha dito tantas coisas para eles, eles tinham ouvido tanto. E havia tanto a fazer. E a vida deles não era fácil. Não era nada fácil. E eu convido você a fazer essa leitura, então, capítulo 2 de Atos, versículo 41 em diante.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade, a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, essa é a igreja de Jerusalém. Mas era uma igreja que a gente às vezes romantiza, né? A gente fala, nossa, é a igreja primitiva, a igreja do amor, a igreja perfeita, a igreja unida, a igreja maravilhosa, e é a nossa referência. Mas a vida deles não era fácil, irmãos. Eu queria que você observasse aqui algumas coisas nesse texto. No versículo 41, a palavra de Deus diz que eles se dedicavam. No 42, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles focavam, dedicação, né? Foco. É dizer não para muitas outras coisas. O que uma igreja em Jerusalém poderia fazer por aquela cidade, por aquelas pessoas? Afinal de contas, Jesus, ele disse, eu vim para aqueles que estão cansados, eu vim para aqueles que estão sobrecarregados, eu vim aliviar, eu vou aliviar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, vão fazer discípulos, ensinem, batizem, né? E a igreja falou, nossa, a gente tem que fazer até os confins da terra. O que uma igreja em Jerusalém podia fazer para transformar o mundo? É luz do mundo, é sal do mundo, é uma agenda complicada. E eles tinham a vida deles que era difícil, eles tinham os seus trabalhos, eles tinham as suas obrigações de uma nação que era escrava. Eles não tinham a liberdade de ficar indo e vindo. Eles olhavam lá o soldado romano, eles tinham que abaixar a cabeça. Porque se o soldado simplesmente não fosse com a cara deles, ele mandava para a cruz e pronto. Era uma vida dura, vida difícil, vida complicada. E muitas pessoas com necessidades. Eram muitos cansados, muitos sobrecarregados. Era muito difícil, era um desafio imenso. E aqueles 12 discípulos eram pessoas despreparadas do ponto de vista humano, do ponto de vista gerencial, né? Quem era Pedro? Pescador, cara ignorante, né? Um cara que tinha uma falsa ideia de si mesmo. A gente conhece a história. Quem eram os outros, né? Todos os outros discípulos, todos eles. Não tinha ali ninguém capaz de operar, né, essa transformação mundial. Ninguém. Difícil. Desafio difícil para a igreja de Jerusalém. E eles tinham tanto a fazer. Eles podiam sair atirando para todos os lados. Mas eles não fizeram isso. Eles se dedicavam, e eles se dedicaram a algumas coisas. Algumas. Não foram muitas. Mas eles fizeram dessas algumas coisas o seu objetivo. E em outras versões falam que eles perseveraram nisso, né? Mas eles disseram não para as outras coisas e se dedicaram ao ensino e à comunhão. Ao ensino e à comunhão. O mundo está caindo lá fora. Está desabando, estrutura social, sofrimento, muita injustiça. E eles se dedicaram ao ensino e à comunhão.
Havia tanto a fazer. Havia tanto para alcançar. E eles se dedicavam exclusivamente ao ensino e à comunhão. A gente precisa aprender com eles. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. Eu sei que os desafios são enormes, né? Existe muita necessidade, muita demanda, mas nós vamos fazer a opção. A gente precisa focar. Existe um alvo, existe um objetivo. E a gente não vai atingi-lo sem observarmos as coisas que são de fato mais importantes. Nós vamos observar que somente através do ensino e da comunhão é que no final das contas as coisas vão acontecer. Na igreja funciona assim. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. Foco. Partir do pão é o momento da ceia para eles. Então eles estavam, é o ensino, em primeiro lugar, comunhão, a obediência às ordenanças de Jesus, o partir do pão, e o momento do cálice, né? Jesus falou em memória de mim, façam isso, e todas as vezes que vocês fizerem, vocês estão anunciando, façam isso, e façam isso. E nas orações. Irmãos, eis aí a nossa agenda. Eis aí o nosso objetivo, né? Foco, meta. A gente precisa fazer muitas coisas, mas nós vamos nos dedicar ao ensino e à comunhão. Obediência às ordenanças do Senhor, partindo o pão regularmente e as orações. O resultado para eles, qual foi, irmãos? Qual foi o resultado? A gente vê a partir do 43. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão e orações. Resultado, todos estavam cheios de temor. Todos. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu como pastor fico preocupado. Existe tanto a falar, tanto para falar, às vezes parece que a gente está tapando um buraco, aí abre outro ali. E a gente tem que abordar muitos assuntos, tem que falar sobre família, tem que falar sobre caráter, tem que tratar da vida pessoal das pessoas, e você vai indo para cá, para lá, e aí você percebe que parece que não falou direito, porque as pessoas não aprenderam, e aí já vem de novo problema, e a pessoa erra e vai errando. E aí você fala, poxa, não estamos aprendendo, a gente não está crescendo. Mas a gente está ensinando tanto. Será que a gente precisa fazer então aqui, melhorar, né? Ensinar mais, enfim, mudar a estratégia? Então, a igreja lá em Jerusalém, aqueles irmãos que viviam aquela vida difícil, eles focaram. Ensino da Escritura. O mundo estava caindo, né? A legião romana pisando pesado do lado de fora. Tremia o chão. E eles se dedicavam para o ensino. Lembra, Jesus falou, ensinem as coisas que eu ensinei para vocês. Que eles observem, que eles pratiquem todas as coisas que eu ensinei para vocês. Olha para as Escrituras, e eles se dedicavam então ao ensino. Eles se dedicavam à comunhão, ao viver em unidade, em comunhão. Eles partiam o pão regularmente, e eles estavam orando. E como resultado, todos os irmãos da igreja estavam cheios de temor, irmãos. Resultado, todo mundo, não era um frio, outro vazio, não. Era uma igreja repleta e totalmente composta de irmãos que estavam cheios de temor a Deus. A gente pensa que temor é medo de Deus, não é isso. É outra coisa.
é tremor, né? Mas não é isso. Temor é uma consciência que nós temos que Deus está presente na nossa vida, ao nosso entorno. Quando eu sinto, eu sei que Deus está presente na minha vida. É Ele que está por trás dos processos. Os processos que se iniciaram, por tudo aquilo que está acontecendo. Então, é por isso que eu não reclamo, é por isso que eu não xingo, é por isso que eu não vou ficar brigando com as pessoas, elas não são os meus inimigos. Não, eu sei, Deus é soberano. E a minha vida atende ao propósito do Deus que é soberano. E eu tenho temor porque eu sei que Ele controla. E que hoje eu vivo por Ele e para Ele. E eu fico atento, porque Ele é soberano. Ele está presente quando eu levanto, quando acordo. Ele está presente quando eu durmo. Deus presente na vida. Isso é temor. Isso é temor. Né? Voltando aqui, irmãos, para o 43, né? Cheios de temor. E com isso, muitas maravilhas iam acontecendo por meio dos apóstolos. Mas eu queria que você prestasse atenção. Na medida em que nós vivemos em meio ao temor, à presença, a gente começa a perceber de forma visível a mão de Deus operando as maravilhas. Tem gente que fala que Deus não faz nada hoje. Tem gente que não consegue enxergar. Tem gente que fala que nunca vi um milagre, nunca vi nada acontecer. Mas é porque nós não tememos a Deus. Na medida em que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, partindo do pão e orando, eles olhavam para o lado e viam Deus operando para todo lado. Era Deus o tempo todo e fazendo as coisas. Era a mão poderosa de Deus que colocava comida no prato. Era a mão poderosa de Deus que sustentava, que trazia o livramento, que curava. Era a mão poderosa de Deus. Era Deus o tempo todo. A gente se engana muitas vezes com a oração. Só vê Deus agindo quem ora, irmãos. Se você não orar, você nunca vai ver Deus agindo. Não é que Deus só faz se a gente pede. É que você só vai ver se você orar. Se você viver uma vida de temor a Deus, você começa a observar. E você começa a enxergar o cuidado, a graça dEle, o amor maravilhoso em todas as situações. Até mesmo nas horas mais difíceis. Até mesmo nos momentos em que a gente tiver que enfrentar as perdas. Né, as perdas que são irreparáveis. Até mesmo nessas horas, irmãos, a gente começa a perceber o dedo do nosso Pai amado, cuidadoso. Ele começa a mostrar: eu estou aqui, não tema, eu estou aqui, não perca a esperança, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas o pessoal está chegando lá fora, os soldados estão lá. Não tema, eu estou aqui. Eu estou aqui. Muitas maravilhas iam acontecendo. Na medida em que eles se dedicavam, na medida em que eles focavam, ensino, irmãos, comunhão, partir do pão, orações. Muitas maravilhas eram feitas. Acontecia algo maravilhoso, né? As pessoas, os que criam, eles mantinham-se unidos. Não era algo artificial, ninguém ficava junto porque alguém mandava, era algo muito natural. Na medida em que eles se dedicavam à oração, né, à comunhão, ao ensino e ao partir do pão, as pessoas iam se aproximando. Elas estavam juntas, unidas. Mantinham-se unidas no 44, né? Tinham tudo em comum. A gente vê lá na história o fracasso, né, do marxismo. O século XX assistiu isso. Nós vimos lá alguns países que disseram assim: agora todo mundo é obrigado a pensar no outro, a dividir. Vamos dividir tudo. Se você não dividir, você morre. Se você não dividir, você vai ser preso. Todo mundo vai ter que dividir. Tudo comum. Ninguém vai ter mais e nem menos do que ninguém. Vai ser tudo igual, todo mundo. Ninguém vai passar necessidade.
Se você desobedecer, você vai ser preso, você vai ser morto. E era um poder, né? E era uma força. A gente vê lá a União Soviética, como eles eram poderosos, como eles tinham autoridade, né? Lenin, Stalin. Mas eles não conseguiram. Nem com todo o poderio militar, eles não conseguiram. Não dá, irmãos. Não dá para falar para uma pessoa, para de olhar para você e olha para o que está do seu lado. Ninguém consegue fazer isso, nem sob risco de morte. A humanidade não é assim, ela pensa em si mesma. As pessoas querem para si, pronto. Ninguém vai obedecer. Mas isso aconteceu de forma natural na igreja. Ninguém mandava, ninguém era obrigado. As pessoas davam. Porque elas estavam se dedicando ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Na medida em que eles estavam lá em torno, olhando para o foco, eles estavam unidos. E eles tinham tudo em comum, é o que Lucas vai dizendo. Irmãos, eles eram judeus, hein? Olha só. Judeu tem aquela fama, né? Não é de hoje que eles têm essa fama. E eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. No versículo 45, eles vendiam as suas propriedades, bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Ninguém passava necessidade. Esse é o resultado. Eles se reuniam regularmente no templo e nas casas. De forma regular. Aqui parece que ele está explicando melhor como era, né? Primeiro ele falou que eles se dedicavam. Agora ele vai explicar como era, na prática, essa forma de viver da igreja de Jerusalém. Como eles faziam isso? Como alcançar e transformar a vida de tantas pessoas? Lembra, a gente começou a ler, 3.000 pessoas se converteram num só dia. Uma igreja que cresceu de forma rápida. Como pastorear, como cuidar, como discipular essas pessoas, como fazer com que elas abandonem a vida que elas viviam e agora olhem para o alvo e olhem para a meta a ser alcançada. Qual a estratégia? Não, eles simplesmente se dedicaram. Simplesmente se dedicaram. Ensino, comunhão, partir do pão e orações. E agora o apóstolo Paulo, agora Lucas. Lucas ele vai mostrar como que era na prática isso. Como que eles conseguiram, né? Fazer a pessoa mexer no bolso. Fazer a pessoa vender a própria propriedade. Não é que ela tinha duas. Irmãos, não é que tinha duas. Eles começaram a vender as suas propriedades únicas. Porque eles pensavam, ninguém pode passar necessidade aqui. Ninguém, porque nós somos um. O Senhor nos uniu. Nós estamos aqui aprendendo através do ensino. Nós estamos aqui em comunhão e vivendo uma vida comum. Nós estamos aqui em oração. Nós estamos aqui partindo o pão, lembrando em memória de Cristo. Por isso ninguém pode passar necessidade no nosso meio. Ninguém. Eles viviam, aí Lucas vai dizer, olha, eles faziam o seguinte, eles se reuniam regularmente no templo e nas casas. É todo dia lá para eles, né? Mas é a questão da reunião regular. Eles estavam ali, eles eram escravos, eles tinham, irmãos, eles não eram pessoas que não tinham o que fazer. Eles eram pessoas com muitas tarefas, uma agenda cheia. Imagina que quem ditava não era eles. Eles não tinham autonomia. Mas de uma forma ou de outra eles davam um jeito. Eles estavam sempre reunidos. No templo, no pátio do templo. Primeiro, o pátio do templo não é o nosso templo aqui, né? Igual o nosso. Para eles era o templo lá de Jerusalém. E eles se reuniam no pátio do templo principalmente para evangelizar. Principalmente para conversarem e para compartilharem. O momento do pátio do templo era para compartilhar aquilo que Jesus tinha feito. É aquilo que Pedro fala, não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido. Eu não posso me calar diante daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu vejo Deus para todo lado, Deus opera na minha vida em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Eu preciso falar. E eles estavam ali diariamente no templo para compartilhar.
na vida comum, né? Nos nossos trabalhos, onde quer que a gente esteja diariamente na cidade. E lá eles estavam, e eles estavam compartilhando. Sempre, sempre, sempre. Diariamente no templo, eles se reuniam ali, eles compartilhavam. E também nas casas. A gente sabe que as casas eram o lugar do culto, do verdadeiro culto. Era o lugar onde eles partiam o pão, onde eles lembravam da ceia que Jesus tinha ceado com os discípulos. E ali onde eles compartilhavam também da Escritura e do ensino. Era ali nas casas que eles aprendiam. Era ali nas casas que eles oravam. Lembra, lá em Atos, no capítulo 2, no comecinho, eles estavam reunidos numa casa e eles estavam ali orando. E de repente, eles escutaram um barulho e a casa começou a tremer. Em oração, eles estavam reunidos nas casas, regularmente, sempre. No 7 diz que eles estavam louvando a Deus, né? Também. Mas esse elemento, eles se dedicavam, se for para o outro lado, ensino, a comunhão, partir do pão, orações. Eles se reuniam regularmente no templo e nas casas, e eles estavam louvando a Deus o tempo todo. Adoração. Esse é o segredo da igreja. Esse é o segredo daquela igreja, daquela comunidade de irmãos tão preciosa, né? Que até hoje enche o nosso coração de esperança. Irmãos, não pode ser diferente, algo diferente disso, né? Hoje as igrejas elas estão tão complicadas, com tantas atividades, né? Tantos programas, tantas coisas. Tanto dinheiro gasto, dinheiro de ofertas, dinheiro de dízimos, dinheiro separado para o Senhor, para a obra, e tantas coisas. E a igreja, lá no começo, eles se reuniam para ensinar, comunhão, oração, partir do pão. Eles faziam isso de forma regular, sempre, sempre. Estavam sempre juntos, sempre unidos. Eles tinham foco, eles tinham um objetivo. Louvando a Deus o tempo todo. Amém, irmãos? É o nosso objetivo, a gente vai caminhar nessa direção. Nós vamos falar mais um pouco, né, sobre isso. Nosso primeiro alvo, o alvo que nós vamos perseguir em primeiro lugar, vai ser esse. A gente precisa alcançar as pessoas. Quando eu falo alcançar, é para transformar, né? Ali atrás, depois que quando você entra ou sai da igreja, tem aquele cartaz ali da nossa missão. Difícil você olhar ali agora, mas depois você dá uma olhadinha ali. A nossa declaração de missão. Parece que ela é bem simples. Crendo, a gente espera. Esperança, né? Esperando, a gente ama. Amando, a gente faz o que tem que fazer. Fazendo, e tudo aquilo que a gente faz, a gente proclama. E proclamando, a gente transforma. Transforma o mundo. Você dá uma olhadinha ali. A gente vai falar muito disso daqui para frente. Eu não quero fazer parte de uma igreja e passar 4 anos pregando numa comunidade, vivendo aquilo que a gente pode chamar de comunhão, e não perceber transformação na vida dos irmãos. Eu não quero. Tem coisa melhor para fazer. A igreja precisa transformar primeiro a nossa vida. E com isso, o nosso entorno. Né? Tudo aquilo que está próximo a nós precisa ser alcançado. Não dá para a gente continuar perdendo tanto tempo, irmãos. Tantas igrejas. A gente falou na semana passada disso, um pouco.
Se hoje 40 milhões de brasileiros vão se reunir em alguma igreja evangélica, estou falando só da evangélica. Imagina se esse povo todo tiver de fato sendo transformado pelo Evangelho. Tiver de fato fazendo parte da igreja. De fato discípulo verdadeiro de Jesus. Imagina o impacto amanhã no nosso país. Quantos políticos estão hoje em alguma igreja, irmãos? Quantos políticos? Aqui eu sei que temos bastante professores, né? Mas quantos professores espalhados no mundo estão hoje dentro de uma igreja? Essa semana eu estava assistindo um jornal lá, um dos jornais, e aconteceu um crime violento no Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram o motorista do Uber que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, semana passada. Na semana retrasada, na Olimpíada, e ele foi assassinado por um homem. Assim, uma discussão, ele foi lá e matou. Um rapaz de 23 anos morreu, por causa de uma vaga de estacionamento. Esse homem que matou, esse outro motorista, ele tinha um adesivo lá no carro dele, e isso me chamou a atenção. Aliás, tinha dois, né? Esse carro pertence a Jesus, e lá na frente, tudo posso naquele que me fortalece. Esse cara devia estar na igreja, né? Algum tempo antes. Pois é. Mas o que nós vemos, irmãos, a gente não vê o evangelho transformando vida, e eu não quero viver isso aqui. A gente precisa se habituar, como esses irmãos da igreja lá, né? Na medida em que eles se dedicaram às coisas simples, sim. Mas você vai ficar perdendo tempo estudando a Bíblia? Eu vou. Você vai ficar perdendo tempo nessa oraçãozinha aí? Esse pouquinho de gente aí, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Eu vou. Eu vou me dedicar aqui regularmente à mesa do Senhor. Eu vou me dedicar à comunhão. Eu vou valorizar. E Deus vai fazer. A cada dia o Senhor ia acrescentando a igreja. A igreja ia caindo na graça, né? É isso que nós lemos lá no texto de Atos 2. A igreja ia caindo na graça, na simpatia do povo. Simpatia de toda a cidade. Pensa na cidade, a cidade sendo transformada. Irmãos, esse é o nosso chamado. Nós precisamos aqui focar nessas coisas mais importantes. Porque o importante é que você seja transformado. Se vir aqui escutar o sermão domingo após domingo não está te transformando, a gente vai ter que mudar. Mas você precisa ser alcançado pelo ensino das Escrituras de algum jeito. De algum jeito. A gente não pode perder tempo. Nós vamos nos dedicar ao ensino. Nós vamos nos dedicar à oração. Comunhão. Partir do pão. Eu estou repetindo mesmo. E eu vou continuar repetindo isso nos próximos domingos. E a gente vai deixar isso entrar no nosso coração. Isso vai fazer parte de nós. E quem sabe, os nossos vizinhos, que a gente caia na simpatia dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, na medida em que nós nos dedicamos às coisas simples, foco, dizer não para muitas coisas. A gente podia fazer muitas atividades, muitos ministérios, mas nós vamos focar no ensino, na oração e na comunhão. E ponto final. Uma igreja com foco é uma comunidade projetada em torno de um processo estratégico e objetivo que move as pessoas através dos estágios de crescimento espiritual. A gente ainda vai continuar falando desse alvo na semana que vem. A gente vai dar uma debulhada nele.
Amém, irmãos? Dedicação é foco. Eu quero convidar você a entregar sua vida, né, ao Senhor. Hoje, de uma forma especial. Quando eu falo entregar a vida, lembrar dos irmãos que tinham temor. Temer a Deus é entregar a vida nas mãos dele. É saber que ele está cuidando. É saber que ele vai na frente. É saber que ele tem vocacionado e chamado. Né? Não sei como tem sido a sua vida. Quanto tempo você é convertido? Se você se converteu há muito tempo. Não sei se você... esses dias eu perguntei, será que você sabe quantos sermões você já escutou? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já escutou uma aula bíblica? Mas hoje, o Senhor quer que você dedique-se. Que você foque. Que você diga não. Que você não perca tempo. Que você foque no que é importante. E aí as coisas vão começar a acontecer. Na sua vida e aqui na nossa comunidade. Então vamos fazer uma oração, mais uma oração. Convidar você a buscar agora a face do nosso Deus.